te abençoe grandemente. Amém? Seu coração está pronto para ouvir a palavra de Deus? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus em hebraico é Matitiarro. Matitiarro está em Arba. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 3, nós vamos ler a palavra de Deus. Culto passado eu preguei em Mateus 25. Nós vamos retroceder um pouco e ler o texto em Mateus 24. A partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Em todas essas coisas mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E naquele tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez por tua palavra. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que estão aqui, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Visita, Deus, e opera de uma forma especial, traga a luz e o entendimento de cada um, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, nós Te glorificamos. Glória a Deus. Podem sentar? Abra o seu coração. O versículo 12 me instiga a pregar, mas eu não vou sair do tema que eu escrevi. O versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Presta atenção nessa expressão, na minha introdução, porque a iniquidade se multiplica. O que é que acontece em contrapartida? O amor de muitos se esfria. Amém? Então, quando você vê a proporção da iniquidade aumentar, se multiplicar está dizendo em aumento. Amém? O amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo uma atmosfera desse esfriamento. Percebeu isso ou ainda não? Nós estamos vivendo a atmosfera desse esfriamento. Glória a Deus. O tema da mensagem que irei pregar diz assim: os sinais da vinda e do fim. Repita comigo: os sinais da vinda e do fim. Os sinais da vinda e do fim. São duas coisas distintas. Quantas coisas? Quantas coisas? Isso, dobre essa atenção aqui comigo, aqui, por favor. Dobre a sua atenção, que eu estou pregando a palavra de Deus para você. E quando a palavra de Deus está sendo pregada, é necessário, importa-se, que todos fiquem atentos para que Deus possa falar conosco. Amém?
Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Então preste atenção aqui no texto. A Bíblia diz que os discípulos, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, eles chegaram até Jesus e perguntaram sobre os sinais da vinda e do fim do mundo. Os sinais da vinda e do fim do mundo. Qual era a preocupação dos discípulos ali, enquanto o mestre estava no Monte das Oliveiras ensinando? Saber sobre a vinda de Jesus, segundo saber sobre o fim do mundo. Ou você achava que não teria fim? Ou você imaginava que Jesus não iria voltar? O texto fala dos sinais da vinda e do fim do mundo. Duas coisas distintas que nós precisamos estar atentos e entender. Porque veja bem, o diálogo aqui, a pergunta dos discípulos e a resposta do mestre é tão natural entre eles. Percebeu isso? É algo tão natural entre eles falar da vinda e falar do fim do mundo. Não é um diálogo que ninguém está sabendo de nada. Não. É uma conversa natural entre eles. Por que uma conversa natural? Porque o mestre, em hebraico é moré, porque o moré é Yeshua, o mestre, professor Yeshua, ele veio falando, os profetas anunciaram isso. E ele o tempo todo estava ali ensinando para os discípulos. Então a conversa era algo natural, falar sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Amém? Glória a Deus. Então o diálogo ali era muito natural e com respeito ao assunto com muitos detalhes, expressando o que? Uma realidade pungente, capaz de afetar e abalar as emoções e sentimentos. O que aquela conversa estava fazendo ali entre os discípulos, nos discípulos? Estava abalando emoções e sentimentos de cada um deles. Por que estava abalando emoções e sentimentos de cada um deles? Porque o assunto acerca da vinda de Cristo e do fim do mundo era uma realidade no meio deles. Era uma realidade entre eles. Olha aqui para mim. Precisa ser uma realidade entre nós essa conversa da vinda de Jesus e do fim do mundo. Amém? Porque quando eu entendo que Jesus virá e que tudo terá um fim, eu me agarro em Deus, eu seguro em Deus, eu busco força em Deus, eu sobrevivo em Deus, eu faço a vontade de Deus. Você está comigo? Diga amém. Quando eu vivo a minha vida sem me importar com esses detalhes, qual detalhes? A vinda de Jesus e o fim do mundo. Quando eu vivo a minha vida sem me importar com esses detalhes, eu não vivo. Eu estou caminhando à beira de um precipício e não percebi ainda. Agora imagine comigo aqui quantas pessoas que estão vivendo à beira desse precipício não conseguiram se atentar. E por que não conseguiram se atentar? Porque essa conversa sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo não é falada. Ou esse papo acerca da vinda de Jesus e do fim do mundo não é uma coisa natural. Para muitos é uma coisa cafona, para muitos é uma coisa que não tem sentido algum, para muitos é uma conversa de carochinha, para muitos é uma parábola, uma comparação, mas para a igreja eleita é o sonho, é a promessa, é a esperança. Levanta a sua mão e glorifica a Deus se você está aguardando Jesus voltar. Nós estamos vivendo uma expectativa em que a igreja de Cristo Jesus está vivendo uma atmosfera, aguardando o arrebatamento e o fim do mundo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero pincelar aqui, essa expressão era uma realidade capaz de afetar as emoções e os sentimentos de cada um dos seguidores de Cristo. Será que essa mensagem, qual mensagem? A vinda de Jesus e o fim do mundo. Será que essa mensagem ainda faz arder em nossos corações hoje? Será que essa mensagem ainda é importante para nós hoje?
Será que isso ainda palpita em nossos corações ainda hoje? Será que isso para mim é tão sério que mexe com a minha estrutura, que me faz acordar pela manhã e me lembrar de Deus, aleluia, e aumentar a minha esperança em Deus? Será que isso ainda está vivo dentro de você? Ou não está mais vivo? Porque se essa esperança não viver em mim, dentro de mim, não perdurar em mim, você já perdeu a expectativa há muito tempo. Eu quero com esta palavra te alertar nesta noite, porque profeticamente o mestre já havia anunciado, os profetas já haviam anunciado, e essa mensagem ardia no coração dos seguidores de Cristo, aleluia, de maneira que quando o mestre estava no Monte das Oliveiras, falando, profetizando, proferindo sobre o sermão do monte, eles perguntam: mestre, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mais de 2000 anos se passaram desse episódio e esta palavra ainda soa viva nos corações daqueles que amam a vinda do Senhor. E serve também de alerta para aqueles que estão como um tição, fumaçando, quase apagando. Isso serve como um alerta para aqueles que são como um tição. Você já viu um tição? Um tição é um pedaço de madeira que está dando do fogo. Aí você tira da fogueira, ele começa, a chama se apaga, ele começa, fica fumaçando, fica um tempão fumaçando até apagar. Então tem pessoas que a fé dele, a esperança dele com relação à vinda de Jesus e o fim do mundo já está se apagando, está como um tição se apagando, fumaçando, daqui a pouco vai se apagar. Mas a palavra profética nesta noite para você é dizer para você: coloca-se diante do eterno, porque Jesus breve virá, e nós aguardamos nesta esperança, porque Deus é fiel na sua palavra. Quantos creem assim, diga amém. A vinda e o fim são realidades proféticas proferidas pelo mestre. E o versículo 8 nós encontramos a realidade da vinda e do fim. O versículo 3, melhor dizendo. A parte B do versículo diz assim, é a pergunta dos discípulos: dize-nos quando serão estes sinais, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Queridos, não se trata de uma especulação essa pergunta. Os discípulos não estavam apenas especulando. Não era uma pergunta de especulação, não, senhores. Era uma pergunta para entender os detalhes, como fazer e onde fazer, e como seria, e onde seria, e como aconteceria, e como seria esse acontecimento. É uma pergunta de alguém que está interessado em entender os detalhes, não é apenas para especular. Porque quando você pergunta apenas para especular, entra aqui, sai cá e não absorve algo nenhum, coisa alguma. Mas a pergunta deles era inteligente, entender quando seria, quais sinais seria para a vinda e o fim do mundo. Quem dera que todos estejam com esse interesse de entender esses pormenores, que os discípulos estavam ali no monte, no sermão do monte. Sabe qual era a expectativa deles? Está perto do mestre e ir embora. Nós precisamos entender todos os detalhes da sua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Olha aqui para mim. Será que você está interessado? Ou será que você vive interessado em entender esses pormenores? Ou você está mais preocupado com os seus afazeres e com sua vida cotidiana? Como disse a pastora Elisama, nós precisamos separar a nossa vida cotidiana com a palavra profética que nós ouvimos todos os dias. Em cada culto nós ouvimos uma palavra profética, e glórias a Deus, no Brasil nós podemos ainda pregar a palavra de Deus. Olha aqui para mim, tempos difíceis virão por aí, então se apega com Jesus, abre a sua boca para adorar, assuma um compromisso com Ele e viva verdadeiramente, intensamente
mente, entendendo e procurando entender os detalhes da vinda e do fim do mundo. Não era especulação não, queridos. Era querer saber de fato o que fazer e como fazer. Ei, será que você está interessado em saber o que fazer e como fazer? O mestre estava sempre ensinando o assunto, esclarecendo para eles. A vinda se trata do arrebatamento. Quando eles dizem qual sinal haverá da tua vinda, a vinda é o arrebatamento. Amém. E o fim se trata do limite estabelecido por Deus para todas as coisas e da justiça de Deus estabelecida de forma plena, sem nenhuma interferência humana. Olha aqui para mim, presta atenção. O que os nossos olhos conseguem ver não é uma justiça plena da parte de Deus. Nós conseguimos enxergar uma justiça humana, mas o fim é a aplicação da justiça divina de uma forma plena, sem nenhuma interferência humana. O Deus eterno irá julgar este mundo e a perversidade deste mundo. Você acredita nisso? Diga amém. Glória a Deus. Esse assunto é tratado com muita realidade e não pode ser esquecido. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia ignorou todos os sinais. Enquanto que os discípulos do mestre estavam interessadíssimos em entender os sinais da vinda e do fim, a igreja de Laodiceia ignorou todos os sinais. Nós encontramos a igreja de Laodiceia sendo advertida por terem ignorado os sinais. Ei, todos os dias tem sinais de Deus por aí. Quantos estão entendendo? Diga amém. Todos os dias tem sinais de Deus por aí. Sabe o que está precisando mesmo? É sensibilidade em nós para entendermos os sinais de Deus. Escute uma coisa, Deus na sua multiforme sabedoria, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós de uma forma ímpar, para que cada um de nós entendamos a sua perfeita vontade. Glória a Deus. Laodiceia deixou de aplicar a realidade, perderam a espiritualidade e abandonaram o primeiro amor. A pastora Elisama não viu meu sermão. Enquanto eu escrevi esse sermão, ela estava lá no hospital acompanhando a mãe dela. E eu estava sentado no meu escritório preparando esse sermão aqui. Escute uma coisa aqui. Laodiceia deixou de aplicar essa realidade. Qual é a realidade? A vinda de Cristo e o fim do mundo. Amém? A Laodiceia deixou de aplicar essa realidade na sua vida. E o que aconteceu com ela? Perdeu a sua espiritualidade e deixou o seu primeiro amor. Isso pode acontecer conosco hoje? Pode. Se você deixar de aplicar essa realidade na sua vida. Se você começar a ignorar que Jesus não vem. Se você começar a ignorar que o fim do mundo não existe, você vai perder a sua espiritualidade. Você vai se afastar do primeiro amor. Porque se tem uma coisa que faz arder em nossos corações o desejo de estar perto de Deus, é enquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se é por Cristo, eu preciso estar perto dele para que eu receba essa reciprocidade. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu não consigo receber essa reciprocidade se eu estou longe de Cristo. Essa reciprocidade só pode ter uma realidade, ser uma realidade em mim, se eu me aproximar de Deus. Quando você se aproxima de Deus, a sua vida muda. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida muda. Tem que mudar, porque somente Deus é que pode mudar a vida de alguém. Levante a sua mão de glória, você que foi mudado, transformado pelo poder de Deus e da sua palavra. Enquanto nós encontramos e lemos no texto Mateus 24, os discípulos em um diálogo normal, comum, corriqueiro, de entender os detalhes da vinda de Cristo e do fim do mundo. A igreja de Laodiceia ignorou todos esses detalhes. Risaion capítulo 3, Apocalipse, Risaion em hebraico. Risaion, o Apocalipse capítulo 3,
A partir do versículo 14 diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: este diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Glória a Deus. Então veja bem, o versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. No início nós encontramos Cristo dentro da igreja de Laodiceia, compartilhando da mesma comunhão. Porque o Senhor prometeu: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos creem assim, diga amém. No início nós encontramos a igreja de Laodiceia cheia de poder e de unção e de graça e alegria no Espírito Santo. E agora nós encontramos o Senhor do lado de fora da igreja, batendo na porta do lado de fora, dizendo: olha, se abrir, eu vou entrar. Mas e para abrir? Quando é que a porta se fecha? É quando esses princípios espirituais deixam de existir. Quando é que a porta se fecha? É quando os conceitos que de uma forma tão intrigante, os discípulos queriam entender os detalhes, perdem toda a sua aparência espiritual. A vinda de Jesus, o fim do mundo. O que é isso, pastor? É uma conversa que eu já estou ouvindo há mais de 2000 anos. Certamente que essa palavra tem mais de 2000 anos. Mas aquele que tem comunhão com Deus ainda sente a chama, a verdadeira chama do Espírito de Deus, tocando, alertando, animando, avivando, renovando a esperança que a igreja viva será arrebatada para os céus, para a glória. Quantos estão aguardando, levante a sua mão e dê glórias a esse Senhor. Eu posso sentir a presença do meu Senhor aqui. E se você quiser, receba aí, sinta a presença dele, porque ele está aqui. A igreja de Laodiceia iniciou com todo o interesse, e agora Jesus está do lado de fora da porta, batendo, querendo entrar. Esse bater de Deus do lado de fora, bater, 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 representa a insistência de Deus para comigo e para com você. O Senhor está do lado de fora batendo, insistindo com ela. O versículo 4 revela a realidade do engano. Escute uma coisa: os sinais da vinda e do fim do mundo. Um dos sinais é a realidade do engano. O mestre fala isso no versículo 4. Ele diz assim: olha, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ficai atentos que ninguém te engane. Perceba que o engano é um dos sinais para a vinda de Cristo e para o fim do mundo. Um dos sinais aqui, Jesus está falando, não é um sinal que está lá do outro lado, longe, não, é uma realidade. Ficai atento que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano aqui é, o que é engano? Você sabe o que é engano? Engano é equívoco, que se comete
involuntariamente ou voluntariamente. Ou seja, com intenção ou sem intenção. Então perceba que como o engano é algo tão terrível, que você pode se envolver com o engano voluntariamente ou involuntariamente, querendo ou não querendo, consciente ou inconsciente. Olha que coisa maligna isso que Jesus revela. Presta atenção aqui. Deixa eu pregar para você. Com intenção ou sem intenção. Que raio de negócio é esse? Olha para mim. Ou você é crente de verdade, ou você vai ser pego por isso daí. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Ou você é crente de verdade, ou a chama de Deus está ardendo de verdade, ardendo verdadeiramente, você vai ser pego por esse negócio aí. E Jesus disse, um dos sinais é o engano. Engano. O equívoco que se comete involuntariamente ou voluntariamente. Com intenção ou sem intenção. É a avaliação errada. É a opinião ou decisão equivocada. É a ilusão ou erro de percepção de julgamento. Que coisa terrível que é o engano. Avaliação errada. Percepção errada. Querido, é por isso que a palavra de Deus diz assim, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quantos já leu isso? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. E inclina-te mais a ouvir, para que você não ofereça sacrifício de tolo. É isso que o texto diz, Eclesiastes 5. Porque o engano é a avaliação errada das coisas. Se você entrou aqui na igreja e você começar a olhar e avaliar erradamente as coisas, você vai cair no engano, voluntariamente ou involuntariamente. É por isso que o meu lugar e o seu lugar na casa de Deus é abrir o coração e deixar Deus falar com você. Levante a sua mão e glorifique. Permita que tudo aqui glorifique a Deus. Permita que todo o ambiente adore ao Senhor. Permita que tudo dê lugar a Deus. Permita que Deus apareça e você diminua. Levante a mão e glorifique. Permita que o Deus eterno alcance a tua vida, a tua alma, o teu espírito e faça mover de Deus na tua vida. Jesus diz, cuidado com o engano, cuidado com a sua percepção errada, com o seu erro na sua percepção, cuidado com a sua ilusão da sua ótica. Olhe para mim aqui, você conhece eu? Olhe todos para mim aqui. Você consegue enxergar aqui dentro de mim? Você consegue enxergar aqui dentro de mim? Alguém aí consegue? Então não faça julgamento precipitado. Não cometa o erro, não caia no engano de olhar para mim. Eu estou falando de mim, me colocando para não usar nenhum de vocês, tá? Para mim, estou a ser bem cuidadoso aqui na mensagem, para que ninguém se ofenda comigo. Por isso que eu estou usando eu mesmo. Então você não consegue olhar para mim e entender o que de fato eu sou. O que de fato está dentro de mim, o que flui no meu raciocínio enquanto prego. Então permita que a palavra que sai da minha boca seja a palavra de Deus para alcançar a tua vida e te trazer esperança, te trazer vida, te trazer renovo, te trazer avivamento. Abra a boca, adore, glorifique tão somente isso. Não faça pré-julgamento, abra a boca para adorar e saia dessa percepção errada, pelo amor de Deus. Saia da percepção errada. Quando você sai da percepção errada, você consegue enxergar Deus nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, porque Deus é grande e é pequeno, Deus está ali, está lá, Deus é infinito, é eterno, é soberano, é onipresente, é onisciente, é onipotente. Quantos reconhecem Ele assim? Abra a boca e glorifique e exalte a esse Deus eterno. Aleluia. O engano, a avaliação errada,
a opinião ou decisão equivocada. De onde vêm essas coisas? De onde vêm essas opiniões ou decisões equivocadas? Jesus revela do engano. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quem é ninguém? Quem você acha que é ninguém? Quando Jesus diz assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane, Ele está fazendo você olhar num campo espiritual. Porque a nossa vida, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Quando é assim, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. A nossa batalha é espiritual. Não podemos perder essa essência, esse diálogo da vinda de Jesus e do fim do mundo. Precisa ser algo comum entre nós. Quando a vinda de Cristo e o fim do mundo deixar de ser algo comum entre nós, você está entrando no erro do engano. E daqui a pouco você vai imaginar, você vai começar a imaginar que nem precisa você vir à igreja, porque você é a igreja. Não é isso que o diabo tem falado na mente de muita gente aí? Eu sou a igreja, nós somos igreja. Que teologia do inferno é essa? Que teologia das catacumbas do inferno é essa? Que teologia do demônio mais frajuto do inferno é essa? A Bíblia diz que a igreja é um corpo. E nós somos membros deste corpo que é a igreja. Um membro fora do corpo deixa de ser igreja. Você entendeu? Diga amém. Que teologia do inferno é essa? Eu não preciso porque eu sou igreja. Isso está entrando como comichão nos ouvidos. Isso está entrando como uma falsa avaliação. Isso é engano. Olha para o teu irmão, diga para ele: não se deixe enganar. Isso é engano. E Jesus diz: olha, cuidado para que ninguém te engane. O engano, você começa a fazer avaliações. De onde tiraram isso? Falar isso para mim, professor de teologia, imediatamente eu vou para a Bíblia. E quando o cara não entende Bíblia, acontece o quê? Imediatamente ela faz uma avaliação errada. Imediatamente o raciocínio vai fluir. Como aquelas pegadinhas, né? Sabe aquelas pegadinhas? Pastor, beber vinho pode, né? Eu chamo isso de pegadinha. Porque se eu falar pode, aí pronto, o cara não vai nem ver na Bíblia, não precisa ver, né? O pastor falou. Eu falei não. Sai para lá, Satanás. Eu não disse. A Bíblia diz fugir da bebida porque é escandalosa. É escândalo. Fugir da prostituição, fugir da aparência do mal, fugir da bebida, porque é escandalosa, que tira você do raciocínio lógico. Isso é engano, meu irmão, olha para mim aqui. O engano é uma percepção de uma teologia do inferno, é uma percepção de algo que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras e vai te engodando. Engodar é você inchar até explodir. Meu Deus, eu parei no primeiro ponto. Voluntariamente ou involuntariamente. Com intenção ou sem intenção. Se o engano entrou, vai acontecer. E a igreja de Laodiceia ficou, diga comigo, paralisada. Perceba que ela não era nem quente e nem fria. O que ela era? Morna. Por quê? Entendia um pouquinho de teologia e tinha um pouquinho do mundo, das vontades. Então o que é que acontece com ela? Ficou morna. Aí Cristo diz assim: olha, quem dera tu fosse quente ou frio de uma vez. Porque morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Um crente morno causa náuseas em Deus. E quem que faz isso? Diga comigo o engano. Perceba que eu estou falando de apenas um sinal que Jesus revela ali. Naquele bate-papo de uma conversa, que uma conversa normal,
vinda de Jesus e fim do mundo. Então, naquele bate-papo, ele diz assim, ó, tomai cuidado para que ninguém vos engane. Então, engano é uma ferramenta importante, sim ou não? O engano é uma ferramenta importante porque faz você olhar para mim enquanto eu prego. Será que esse pastor está pregando a palavra de Deus mesmo? Eu estudei 5 anos de teologia. Será que eu prego a palavra de Deus mesmo? Alguém por aí diz que eu sou rebelde. Está na mão do Eterno. Todo dia eu coloco meu joelho no chão e apresento um por um deles. Espero o resultado e verás. O engano traz uma percepção errada. O engano produz uma percepção errada. E quando essa percepção errada flui no coração, paralisa Laodiceia e não conseguia mais enxergar, não conseguia mais ouvir. O Senhor diz assim, olha, eu te aconselho que compre de mim colírio para que você enxergue o que está acontecendo ao redor. Quantos aqui estão sentindo a presença do Eterno? Fique de pé e glorifique a Deus, aleluia. Bendito seja o Eterno Senhor, que vive e reina para sempre. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Aleluia. Ilusão ou erro de percepção e de julgamento. Ilusão ou erro de percepção e de julgamento. É disso que Jesus traz com muita seriedade. Cuidado com a ilusão, com o erro de percepção, de julgamento e de julgamento. Procure saber das coisas de fato, para depois você afirmar. Não seja como Maria vai com as outras. Não seja Maria vai com as outras. O que me fez estudar a Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia, foi justamente de ver, o pastor falou, o pastor pregou, fulano disse, fulano. Rapaz, eu vou estudar essa Bíblia para me ver esse negócio mesmo aí. Porque senão você faz erro de percepção de julgamento. Você cai na ilusão, no erro de percepção de julgamento. Alguém olhava para o apóstolo Paulo e dizia assim, esse cara é um rebelde, um traidor da pátria. E o Senhor disse para Ananias assim, vai na tal cidade, em tal lugar, em tal rua, em tal casa, porque lá tem um que eu escolhi para me servir. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu quero parar aqui no primeiro ponto, apenas no primeiro ponto. A igreja de Laodiceia é o retrato da realidade onde as pessoas se acostumaram a uma maneira de viver totalmente fora da vontade de Deus, mas por estarem envolvidas com o engano, então a percepção é ilusória. O julgamento é errado, a percepção também é errada. Mas todo mundo está no mesmo barco. E não tem ninguém olhando para o outro dizendo, olha irmão, você está errado, meu filho. Quem cala? Se o teu marido faz uma coisa que está errada e você não diz para ele que está errado, você está errando junto com ele. Se a tua mulher faz uma coisa que está errada e você sabe, você não fala nada, você está errando junto com ela. Você está cometendo o mesmo pecado dela ou dele, porque vocês dois são um diante do Senhor. Então precisa ter a reprovação. Isso é espiritualidade. Levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Isso é ser espiritual. Isso é ter compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos e adore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa Ele te encher nesta noite. Sinta a unção de Deus aí. Abra sua boca para adorar e para glorificar, porque o Senhor está aqui. Eu posso sentir a presença dEle.
Aleluia. Adore a Ele, abre a boca para adorar. Glorifica a Ele. Deixa o Espírito Santo avivar a tua vida, a tua alma. Seja cheio nesta noite. Seja cheio. Seja cheio. Fale em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba renovo. Receba cura. Receba restauração. Receba avivamento. Jesus está aqui. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio nos dons espirituais. Abra a boca para glorificar. Oh glória, oh glória. Deixa o Espírito de Deus te encher. Deixa Ele te encher. Oh aleluia. Enche, Senhor, as crentes aqui neste lugar. Feche os olhos e receba aí. Sinta a unção de Deus que está aqui. Eu posso sentir. A unção de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Abra a boca para adorar. Em outro lugar. Adore. Levante a mão para o céu e adore. Levante a sua mão para o céu e adore. Levante a sua mão para o céu e adore. Entra no Santo dos Santos. Entra no Santo dos Santos e adore a Ele. Adore ao Senhor. Quem já pisou o Santo dos Santos. Aleluia. Em outro lugar. Sinta Ele, sinta Ele. Receba a presença dEle. Sinta Ele. A glória de Deus. Oh, aleluia. Visita, Senhor, a tua casa. Seja renovado aí, irmão. Dê glória para o alto. Manda glória para o alto. Manda glória para o alto. Abra a boca e manda glória. Jesus está aqui. Sinta a presença dEle. É real, é real. Já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.